Olá, boas-vindas ao Magalu Cloud Conecta, o videocast da Magalu Cloud. Eu sou a Mônica Hillman, gerente de comunidades, e hoje vamos falar de um assunto super importante. Quando a gente pensa em cloud, muitas pessoas associam diretamente com a questão da fatura, com as questões dos gastos, mas muita coisa é envolvida antes de realmente você ver o valor da sua conta. Decisões de arquitetura, consumo, previsibilidade e muito mais. Então vamos abordar como que funciona essa questão dentro da Magalu Cloud, dentro das pessoas que consomem esses serviços e também um panorama do mercado. E para essa conversa, eu trouxe 2 convidados super especiais. Eu queria pedir que vocês se apresentassem. Oi, Mônica, obrigada pelo convite. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Caroline Marques, sou Product Manager aqui na Magalu Cloud. Eu sou responsável hoje por toda a experiência de billing aqui, desde o cadastro dos dados de faturamento, medição de consumo, até o momento do fechamento da fatura. Estou muito empolgada aqui com o papo, acho que vai ser bem legal falar um pouquinho de FinOps aqui, principalmente com um dos nossos maiores clientes da Magalu Cloud, então vai ser muito legal. Obrigada de novo pelo convite. Boa tarde, Mônica, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Henrique Mitter, hoje eu sou coordenador aqui de FinOps na Magalu. E a gente tem um desafio muito grande aqui, que é manter os custos em linha, dar essa visibilidade do que os times estão gastando, as verticais, ainda mais agora na utilização de AI. E hoje a gente desenvolve um papel muito importante aqui para a companhia, que é de garantir eficiência operacional, de como a gente emprega cada real gasto aí em cloud. Então vai ser um prazer muito grande falar sobre esse tema com vocês. Eu comentei sobre as pessoas que estão utilizando cloud sempre fazerem essa associação somente com o custo, somente com o gasto, somente com a fatura. Mas o que vem antes, então, dessa etapa? Bom, antes de chegar a fatura para o cliente, né, tem uma cadeia de decisões que são feitas antes, até chegar realmente no custo do final do mês, né? Muitas vezes está relacionado ali ao qual tipo de máquina que vai utilizar, né, o tamanho, a região, todo o provisionamento. Então, tem toda uma estratégia que tem que ser pensada antes, né, para não vir um susto no final do mês, né? Tem até aquele meme, sabe? Tipo, gastei no meu cartão de crédito, fui na padaria, foi R$5 ali, aí R$10 lá, 15 ali. Quando você vai ver no final do mês, a fatura chegou 10 mil de fatura. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Então, acho que num cenário de cloud é muito parecido, sabe? Então, eu vejo que tem toda uma estratégia por trás que tem que ser pensada tanto com os engenheiros, com o time financeiro, até o time de FinOps mesmo, em certos casos, quando a empresa é mais estruturada, para conseguir ter um resultado assertivo no final do mês e não ter nenhuma surpresa. Não, exatamente, a Carol conseguiu abordar muito bem que realmente o custo ele começa muito antes, né? Inclusive em FinOps tem um conceito que é muito difundido, que chama Shift Left, né? Então é você trazer FinOps para o planejamento. Então quando você está tomando uma decisão de qual arquitetura você quer escolher para provisionar aqueles recursos, quais as estratégias serão usadas ali para otimizar o custo. Então as clouds hoje permitem também fazer esse tipo de estratégia para conseguir uma eficiência operacional. E é muito bacana, porque essa questão do custo, com o advento da cloud, né, muitas pessoas migraram de on-premise para cloud sem pensar em FinOps, né? Uhum. E aí houve uma necessidade muito grande de otimizar. A conta não estava fechando. Então, com certeza, as decisões voltadas para custos e FinOps começam muito antes de provisionar o ambiente. Perfeito. Então, a calculadora é a melhor amiga de quem está provisionando o ambiente em nuvem. Inclusive, se você quer acessar, nós temos a nossa calculadora em magalu.cloud/calculadora. Lá você consegue ver os custos de cada um dos nossos serviços que você queira utilizar para já ter essa previsibilidade. Bom, e tudo num ambiente de nuvem tem várias etapas e várias áreas que se conversam entre si. Mas e quando o consumo, a operação, a cobrança não se conversam entre si, o que acontece? Acontece que você vai ter uma postura mais reativa, né? Quando você tem um planejamento estruturado, alinhado entre as áreas, você consegue tomar ações com base na sua realidade. Então, talvez aproveitar melhor um recurso, desligar a máquina que talvez não está sendo utilizada, ou reduzir, fazer um right sizing, né? Então, tem várias oportunidades que você consegue aproveitar quando você tem um controle ali da situação. Mas quando tá tudo ali meio bagunçado, você acaba tendo uma postura meio reativa e deixando muita coisa na mesa. E é bem bacana que quando você trabalha num contexto de varejo, a gente sabe que tem várias coisas que influenciam
na elasticidade e escalabilidade dos ambientes. Por exemplo, Big Sales, né? Então, hoje é muito complexo você gerenciar também todas essas anomalias que podem ocorrer durante o percurso. E aí você, às vezes, só vai enxergar esse impacto na fatura, né? Então, realmente, existe uma complexidade grande hoje de grandes ambientes, de gerenciar os custos e o principal, né? Atuar de uma forma preventiva e não reativa. Então, realmente é muito complexo e, com certeza, você vai ver impacto diretamente na fatura quando o seu orçamento estiver no vermelho. Então, nós falamos bastante sobre essa situação das áreas conversarem entre si, do gasto final e até dos pré-conceitos que as pessoas têm contra a cloud. E eu queria entender um pouco sobre o sistema de billing, que a Carol trabalha, o que o Henrique consome no final. Esse sistema, ele é só cobrança ou ele é também visibilidade de tudo que está acontecendo no sistema? Boa. É lógico que cobrança é uma parte primordial, né? Mas se a gente olha para billing como só um sistema de cobrança, a gente está falhando como produto, né? Eu acho que o sistema de billing, mais que tudo, ele é responsável por entregar visibilidade para o cliente, para ele saber não só o que ele está sendo cobrado, né? Mas o que está acontecendo no ambiente dele. Então, a gente aqui na Magalu Cloud, a gente tá trabalhando muito fortemente esse ano para conseguir entregar mais visibilidade, autonomia para as áreas conseguirem entender os custos, navegar na fatura e trazer mais clareza, transparência para o cliente no final do dia, né? Exatamente. E eu, como um grande consumidor aí da fatura de billing do Magalu Cloud, posso dizer que essa visibilidade para a gente trouxe uma transparência muito grande, né? E, principalmente, ela traz ali alguns drivers que podem gerar insights de como a gente pode otimizar em determinadas áreas, determinados ambientes. E hoje a gente consegue ter essa visibilidade, né? Ainda tem um delay, porque normalmente a fatura, os dados estarão confiáveis ali D-1, D-2, né? Mas o fato de ter a clareza e a visibilidade faz com que você use essas informações para tomar decisões pontuadas em dados, né? Então, para a gente tem sido muito importante e principalmente que a fatura, né, spoiler aí, já está disponível no modelo Focus, né? O modelo Focus, ele é um framework de padronização de cobrança entre provedores. Então, imagine que você tenha mais de um provedor no seu ambiente, né? E você basicamente quer fazer um comparativo entre eles. O modelo Focus é que garante você comparar banana com banana. Então, para a gente tem sido de grande importância essa visibilidade que Magalu Cloud tem entregado. Bom, e o Henrique falou sobre as evoluções dentro do sistema de fatura da Magalu Cloud. Eu queria entender o que de mais importante evoluiu até agora e quais seriam os próximos passos desse sistema. Boa. A gente aqui na Magalu Cloud, principalmente na área de billing, né, a gente está focando muito em recursos de FinOps esse ano. Está sendo, assim, nosso principal trabalho. Disponibilizar ferramentas e recursos que deem mais visibilidade e transparência para os nossos clientes consumirem essas informações, obviamente. Eu vou falar alguns temas aqui, que nem o Henrique já deu spoiler, né? A Fatura Focus, que é um framework global aí de consumo de informações de billing. Está sendo muito importante desenvolver esse framework, porque não só habilita um consumo mais facilitado, né, de dados de billing, mas também habilita também a Magalu Cloud conectar em outras ferramentas de FinOps para também os clientes conseguirem comparar os custos da Magalu com outros provedores de nuvem, para ver que realmente a gente é mais barato. Não estou fazendo marketing aqui, mas é mais barato sim. Então, a Fatura Focus está sendo muito importante para a gente evoluir esse modelo. Um outro recurso que a gente está trabalhando agora é tags, então ajuda os clientes a classificar os recursos para conseguir saber de qual tribo, vertical ou cliente, por exemplo, é determinado custo numa mesma conta. Isso está sendo muito importante para o Henrique também, porque ele tem um monte de conta na Magalu Cloud e ele precisa realmente alocar ali o que é de quem, para depois puxar orelhas, né? E, por fim, um outro recurso que a gente também está trabalhando esse ano e que a gente pretende entregar é todo o esquema de permissionamento e segregação de custos em folders dentro da mesma conta. Então, você consegue ali criar folders específicos para ou ambiente, por exemplo, desenvolvimento, homologação, ou por região, ou por times também. Isso ajuda não só a segregar custos, né? Então,
Lógico que com tags também você consegue fazer isso de uma forma com mais governança, né? Mas também ajuda a permissionar, que eu acredito que é também uma das grandes dores aqui quando se pensa em gestão e governança de cloud, né? Principalmente em contextos grandes que nem a da Magalu. E pra gente, tags vai fazer uma grande diferença, não só pela questão da visibilidade que a Carol mencionou, mas pensando muito no que a gente já tem de automações hoje para controlar impactos financeiros inesperados. Por exemplo, hoje a gente tem um mecanismo de controle de anomalias, né? Onde a gente faz a leitura diariamente ali dos custos da cloud. A gente tem um mecanismo de LLM que roda em Python para trabalhar o custo previsto versus o custo que efetivamente foi realizado. E todo o fluxo de direcionamento dessa demanda para os times hoje é feito via tagueamento. Então, eu não preciso ter uma pessoa para direcionar determinada área. Tem uma anomalia aqui no seu ambiente. Com o tagueamento, ele me permite automatizar etapas do processo que anteriormente eram feitas de formas manuais. Então, é um ganho, além da visibilidade, um ganho operacional. Então, a gente está bem ansioso aí pela entrega, né? Prometeu, vai ter que cumprir. E a parte de governança de Project and Folders, ela é extremamente importante para a gente. Porque ter bem definidos os ambientes de staging, de produção, saber quem são os donos, os owners desses recursos, é algo que começa antes de chegar à fatura. É um trabalho de foundation, né? De alicerce que tem que ser feito. E com certeza a cloud entregando essas features vai trazer ainda mais robustez e segurança para os ambientes, né? Então, muito importante. Então, Carol, eu queria te agradecer por compartilhar com a gente sobre o projeto que você está trabalhando e até sobre previsões futuras do que vai melhorar no nosso sistema de faturamento. E se as pessoas quiserem te encontrar, onde é que elas podem falar com você? Obrigada, Mônica, pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigada, Henrique, também, por topar o desafio. Tô super à disposição aqui para bater papo. Meu LinkedIn é Caroline Marques. Só acessar lá, pode vir cobrar aí as features que eu prometi. E queria deixar o convite também para a galera acessar a calculadora, comparar nossos preços, ver o diferencial da Magalu Cloud, realmente a cobrança em reais, todo o sistema ali de criar VMs, de provisionar os recursos, é tudo muito simples, muito intuitivo. Então, estou super à disposição, se quiserem bater papo. E obrigada de novo pelo convite. É isso, e aproveitem os créditos para novas contas, para vocês testarem isso, tudo que a Carol está convidando vocês. E agora a gente vai passar para um próximo bloco, para falarmos de um assunto que está na boca de todo o povo em 2026, inteligência artificial. Bom, e agora para esse bloco sobre inteligência artificial, eu trouxe um novo convidado, que é o Lúcio. Por favor, está presente. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Lúcio, eu sou fundador da Samax. E junto com a Magalu, a gente desenvolveu o Radar da Nuvem, que é uma pesquisa sobre o consumo de cloud e IA no mercado brasileiro. A gente está acompanhando ali ao longo dos últimos 2 anos como as empresas têm usado cada vez mais computação em nuvem e agora, como está todo mundo usando IA, como que está a evolução disso, como que está a evolução somente do custo, porque, né, isso é um assunto super importante hoje em dia. Sim, com certeza. Então, né, pensando em inteligência artificial e tudo isso que nós estamos falando até agora de FinOps, de custo de cloud, inteligência artificial realmente muda o jogo da gestão de custos? Muda muito, assim. Acho que no dia a dia, tanto dos times de tecnologia, quanto do CFO, do time financeiro da empresa, conseguir usar inteligência artificial para entender melhor o que está acontecendo, para analisar mais rápido os dados, é uma ajuda absurda. Assim. A Carol estava falando antes no bloco anterior. A Carol falou no bloco anterior sobre a questão do billing. Assim, o billing de cloud ele é muito detalhado. O financeiro antes estava acostumado com algo que era basicamente 2, 3 linhas de custo. Era a compra de um servidor novo, a depreciação desse servidor, o time de tecnologia que cuidava, ar-condicionado e tudo mais. Eram poucas linhas. Quando a gente vai para a nuvem, o grande diferencial da nuvem é a granularidade que você consegue tomar decisão. Então, você pode pegar um microservidor para alguma coisa, você pode pegar um servidor muito maior, você pode usar por fração de minutos, por algumas horas, e tudo isso vai acabando virando linhas numa fatura. Só que uma fatura de cloud, ela pode sair de algo com 1, 2 páginas para centenas de milhares de páginas de documento para ser analisado.
E aí, é nisso que entra a IA. A gente consegue entender muito mais rápido e processar e tirar a informação de uma forma muito mais ágil e muito mais assertiva do que quando a gente fazia à mão ou com Excel, com uma análise mais simples ali no computador. E sem dúvidas que o tema de inteligência artificial tem tornado a minha vida muito mais difícil, né? E não só a minha, mas a vida de várias empresas, de pessoas ali que são praticantes de FinOps, né, nas suas áreas. Porque é muito difícil prever consumo. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem aqui o cérebro da Lu, que é a primeira experiência end-to-end de um agent commerce, né? Você consegue prever quantas pessoas vão interagir com o cérebro da Lu num mês? Não conseguem, né? E como que eu garanto previsibilidade de custo se eu não consigo prever quantos tokens serão usados, quantas pessoas vão interagir, qual será o tipo de interação? É muito difícil. E pensa que a gente, como em qualquer empresa, a gente tem um desafio orçamentário, onde a gente tem que fazer uma projeção do orçamento no decorrer do ano. E a deixa isso muito mais complexo. Outro ponto, quando a gente fala de AI agora, é muito comum a cada 10 posts no LinkedIn a gente vê que 7 são de AI, né? E quando a gente olha para os ambientes, às vezes a maior parte do custo ela não está dentro da LLM, do mecanismo de AI que você está usando. Às vezes tem todo um ecossistema também que gera consumo, aumenta a complexidade de controle. Então tem sido um desafio muito grande gerenciar e trazer essa parte de unit economics, né? De conseguir enxergar o retorno sobre esse investimento. Eu até comento bastante que quanto mais eu vejo o uso de IA, eu começo a ter mais preguiça de pensar. Então, consequentemente, isso, né? As pessoas começam a usar para cada vez coisas mais simples e usando mais tokens, o que gera mais gasto. E não tem como prever o que o comportamento humano vai fazer com uma inteligência artificial. Bom, e quando a gente está pensando nesse consumo como cliente final, de IA, eu digo no caso, eu penso, vou usar essa inteligência artificial, ou vou usar outra, ou vou usar tal, dependendo do objetivo que eu tenho. E a empresa geralmente fornece algumas opções. Mas o que gera custo ali, além do modelo que ela escolhe? É aí que mora a complexidade, porque hoje é muito difícil você ter a rastreabilidade, o tracking de tudo que o modelo tem usado para trazer aquela resposta. Por exemplo, hoje você pode ir lá na Magalu Cloud e contratar uma máquina virtual com uma placa de vídeo L40 que tem lá na Magalu Cloud. Então você vai conseguir rodar o seu modelo ali no padrão de IaaS, né, infraestrutura como serviço, mas basicamente tem toda uma estrutura de dados ali onde você vai ter que usar para treinar o seu modelo, isso gera custos. Quando você vai para uma estrutura de PaaS e SaaS, piora ainda mais o cenário. Vou te dar um exemplo real de uma IA que roda hoje no nosso ambiente aqui, a IA do RH. Então, quando você olha para o custo de AI dela, é 20%. 80% dos custos estão em armazenamento, processamento, né, e entre outros. Então, hoje existe uma complexidade muito grande de manter a rastreabilidade do custo do agente, né? E esse é um desafio que todas as empresas estão enfrentando e vão enfrentar pelos próximos anos. Porque você tem muitos sabores de AI, muitos formatos de arquitetura, e é muito difícil mensurar, você conectar as coisas, né? Então, esse agente consultou uma base que é um data lake gigante, processou aqui não sei quantos milhões de tokens para trazer essa resposta. E é isso que a gente tem como desafio hoje aqui na Magalu, né, em FinOps, de trazer essa transparência e conseguir ligar os pontos, para a gente conseguir entender o retorno, né, sobre esse investimento. Então, durante esse ano, a gente vai trabalhar muito aí, e com a ajuda aí da Carol, que participou no outro bloco também, de conseguir trazer essa transparência, essa parte de Unit Economics. Bom, eu estou falando de inteligência artificial e também tem ali a questão dos agentes. Quando a gente está utilizando agentes, o que isso implica na gestão de custos? É justamente o que eu havia comentado, né? A gente não tem como uma forma muito clara e precisa de prever o comportamento humano. Hoje está numa onda muito hypada de utilização de Code Assistants, né? Para ajudar ali no desenvolvimento. Isso realmente é muito bom, né? Existem cases ali que mostram que aumenta a eficiência operacional. Só que se você não tiver guardrails bem estabelecidos para controlar o quanto de token cada desenvolvedor poderá usar, isso pode se tornar rapidamente uma bola de neve, né? É até interessante que ele comentou aqui que a fatura de cloud ela pode passar de 3 linhas para
3 páginas, 30 páginas de uma forma muito rápida. E a inteligência artificial, ela tornou isso ainda mais exponencial, né? Então, hoje eu acredito que ter guardrails bem definido é o que vai garantir que a gente não gaste mais do que deva, né? Só que isso é muito embrionário ainda. Hoje, as ferramentas, algumas já têm esses controles de guardrails, né? Mas outras ainda não. Então, o FinOps tem que olhar com uma lupa ali bem assertiva, porque senão vai chegar no final do mês, o orçamento não vai fechar. Nessa utilização de agentes, desse processo de utilização de IA de modo geral, acho que o principal ponto é a forma, é isso, assim, como que o usuário, né, o cliente da IA tá fazendo a demanda dele, tá colocando a pergunta que ele faz. Porque quanto mais específico for, quanto mais direcionado, quanto mais contexto você der, mais fácil é para a IA processar e te entregar uma informação útil. Se você simplesmente se você trata a IA como você tratava o Google, que você colocava meia dúzia de keywords ali, que ele ia sair buscando alguma coisa que referenciasse, o custo dela de processar e te encontrar uma informação válida vai ser muito maior, porque ela vai ficar tentando entender, ok, a Mônica me falou que ela quer saber quanto que vai custar organizar um evento em São Paulo. Mas que tipo de evento? Para quem que é? O que ela quer fazer nesse evento? Qual que é o público-alvo? Qual região? Qual horário? Se você só manda isso, quero organizar um evento em São Paulo, a IA vai ficar louca, tentando processar de 37 formas, tentando buscar ao longo de todo o contexto que ela já gerou contigo, alguma informação que adivinhe o que você tá querendo. E nesse processo de tentar adivinhar qual a intenção em organizar esse evento, por exemplo, ela gasta muito porque ela vai passar muito tempo pensando e processando. Se você vira para a IA por outro lado e fala, eu quero organizar um evento focado em profissionais de FinOps que trabalhem na cidade de São Paulo, estejam disponíveis para ir na região da Vila Olímpia numa terça-feira às 19 horas da noite, é muito mais simples, é algo direcionado, ela reduz muito o escopo e, consequentemente, reduz muito também esse processo de cálculo. Uhum. Acho que esse é o principal ponto que o trabalho de FinOps tem que ter com os times, e aí os times da empresa inteira, é como educar para usar IA, porque né, o trabalho FinOps para IA é um negócio super recente, o curso da FinOps Foundation do tema saiu tem 6 meses, e a certificação saiu tem 1. Então, é algo que está todo mundo entendendo como funciona, mas o ponto principal é isso. O FinOps tem que ser esse esquadrão de educação de como fazer boas perguntas, como fazer bons prompts para evitar um gasto doido de, acho que essa é a melhor definição, tadinha da IA. Não, é engraçado, porque quando começou o hype da IA e começaram a falar de engenharia de prompt, eu achava, nossa, que papo de vendedor de curso. Nunca que eu vou precisar de um curso disso, porque é só escrever uma frase lá e vai me responder. Mas cada vez que eu converso mais com o Lúcio, que eu vejo os pontos, porque a gente já conversou sobre Green IT no Nerd na Cloud, agora a gente está conversando sobre FinOps e tudo, a maneira que eu vou interagir com aquela inteligência artificial afeta tantos outros fatores, não só o meu tempo. No final das contas é isso. A IA existe para economizar seu tempo. Ela tem que deixar você cada vez mais livre para fazer atividades cada vez mais criativas e cada vez mais inteligentes. Mas se você ficar usando a IA para ações mais burras, de uma forma muito genérica, ela não vai fazer, ela vai custar muito e no final das contas vai ficar com aquela sensação assim, gente, eu tô gastando um absurdo de dinheiro para algo que não tá fazendo muito sentido. E os devs, nas últimas semanas, têm reclamado bastante que as principais provedoras de IA, né, vamos chamar assim, estão começando a cortar ou acelerar o consumo dos tokens dos maiores planos de Code Assistant, de IA suporte no dia a dia. Então, essa conta vai começar a chegar. E o nosso trabalho é garantir que essa conta chegue, mas ela chegue de uma forma que seja rentável para todo mundo, né? Tanto para a gente quanto usuário e principalmente para a empresa que tem que tirar valor desse investimento, né? Perfeito. E o que vocês acham que as empresas precisam aprender agora para elas não cometerem com o IA os mesmos erros que elas cometeram com o cloud? Nossa, essa é uma ótima pergunta e eu acho que
A cloud, a gente teve um tempo de aprendizagem não muito longo, no final das contas, se a gente parar para olhar, são 10, 15 anos, isso em termos de história é muito pouco tempo, mas a gente foi aprendendo ao longo de 5, 10 anos, muito financiado por crédito, como lidar, com muito tempo para entender como que funcionava a cloud do modo geral. IA não, IA é um negócio que se popularizou, tem 2, 3 anos. Eu dava aula na faculdade quando meus alunos começaram a usar o ChatGPT para fazer trabalho. Eu tive que descobrir como saber se um trabalho era feito pelo ChatGPT ou não. E isso foi 2 anos atrás, 3 anos atrás. Agora a gente já está vendo. Naquela época o ChatGPT era de graça, todo mundo saía usando. Agora a gente já está vendo planos de $100, $200 para o usuário final e conta de empresa passando das centenas de milhares de real, das centenas de milhares de dólar. Então o tempo entre todo mundo começar a usar e eu falei assim, calma aí, não pode, essa conta vai chegar, a gente vai ter que pagar, foi muito curto. Então o principal ponto para as empresas conseguirem tirar valor é: usa IA, mas sempre tenha clareza do porquê você está usando e como isso está impactando nos processos da sua empresa. Como você está conectando IA no seu processo final de geração de valor da empresa para o cliente e como o Henrique já tinha falado, como você consegue metrificar esse valor e falar assim, olha, beleza, eu gastei aqui X tokens, cada token me custa X centavos e por isso o produto está se pagando, não está se pagando, esse valor tá voltando para mim como empresa. Eu gastaria R$1.000 a mais se eu fosse fazer o mesmo processo de forma manual. Agora com IA eu tô gastando $10, $20. Pô, maravilha. Conta fechou. Ou não, tô só colocando IA, o cliente tá ali fazendo pergunta, tá preso num loop de bate-papo, que não tá levando ele nem para conversão e também não tá levando ele para uma resolução de problema. Então, aquela conta que eu imaginei que ia fechar, no final das contas, ela tá muito maior do que deveria. Eu concordo em gênero, número e grau com o Lúcio aqui. Eu acho que o grande segredo para as empresas não cometerem os mesmos erros que cometeram com o cloud é não pular etapas, né? E que nessas etapas, FinOps esteja ali desde o início. Por exemplo, hoje eu sinto que as empresas elas têm forçado cada vez mais a barra para usar AI em tudo, né? É muito comum isso. Só que como que você tem medido o seu ROI? Igual o Lúcio comentou, beleza, você está desenvolver um agente para resolver um problema. Qual que é o ganho operacional? Quanto que isso aumentou nas suas vendas, na sua conversão, no seu resultado? O que você otimizou de tempo? Então, é importante a gente conseguir mensurar o retorno que esse investimento tem tido na companhia. E esse retorno pode ser muitas vezes quantitativo e qualitativo. Às vezes uma tarefa que demorava 10 horas, agora ela demora 1 hora. Às vezes foi o número de vendas que aumentou, taxa de conversão, NPS. Só que para você ter agentes escaláveis, né, utilizar AI de uma forma eficiente, é importante ter uma governança bem estabelecida, né? Não tem como você construir um prédio sem um bom alicerce. E é a mesma coisa com AI hoje. As pessoas querem usar, querem fazer isso de forma rápida, mas será que estão preparados? Será que se prepararam para usar, para escalar? Porque se não fizeram isso, pode ter certeza que a conta vai chegar. E aí há uma tendência muito grande, como o Lúcio comentou, principalmente em Code Assistant, das pessoas começarem a cobrar cada vez mais ali por modelos que são mais utilizados pelos desenvolvedores, por exemplo, os modelos da Anthropic, né? Tá uma onda muito grande na utilização do Cloud Code, né? E se não o prompt engineer não for muito bem feito, né? Pensando que esses tokens cada vez mais vão diminuir, se você não for muito assertivo no que você perguntar para IA, quando você precisar, você não vai ter a ferramenta disponível. Então, é garantir eficiência, né? Usar bem os recursos de AI, fazer um bom prompt, né? Para a IA não alucinar, tentar ser o mais específico. Até falando em desenvolvimento de software hoje, tem uma série de instruções que você pode passar dentro do seu arquivo de Markdown para a sua AI, entender já a sua arquitetura, os limites, né? Como que você quer que ela planeje uma execução de uma tarefa de desenvolvimento, por exemplo. Tudo isso contribui para que a empresa utilize bem as suas finanças, né, na implementação e uso de AI e também na adoção, né, as pessoas
tendo trabalhado esse lado cultural, né, treinamentos, vai ajudar muito também na adoção de AI de uma forma eficiente. Não para inglês ver, né, como o ditado diz. Bom, então conseguimos ter um panorama super bacana sobre a parte de FinOps. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho no radar da nuvem. Mas antes eu queria agradecer ao Henrique pela presença dele, por todo o conhecimento que ele passou pra gente. E se o pessoal quiser saber mais sobre FinOps, conhecer um pouquinho sobre a sua carreira, onde o pessoal te encontra? Maravilha, foi um prazer poder estar aqui com vocês, poder trocar essas experiências, aprender com vocês também. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal do meu time, né? Que o pessoal pediu, pra Lívia também, o Anderson, que me apoiam bastante nessas frentes aqui de FinOps no Magalu. E para quem quiser me encontrar, pra gente conversar um pouquinho sobre FinOps, trocar experiências, né? Pode me procurar no LinkedIn como Henrique Mitter. Eu procurei até hoje, normalmente já acho de primeira, né? Mas fico à disposição para poder contribuir aí com todos, com a comunidade também. Beleza, brigadão. Obrigado. Bom, Lúcio, você apresentou a Samax, que vocês estão realizando uma pesquisa que é o Radar da Nuvem. Mas compartilha com a gente um pouco mais sobre o que é essa pesquisa. Legal. O radar surgiu de uma necessidade de entender de forma mais profunda o mercado de primeiro o mercado de nuvem no Brasil. A gente, quando começou a pensar em fundar a Samax, em estruturar a empresa, a gente parou para olhar e a gente viu que não tinha muita informação sobre o mercado brasileiro. A gente tinha referência da Gartner nos Estados Unidos, do State of the Cloud, que é americano também. Então, a gente só tinha dado global ou muito focado no mercado norte-americano, mas a gente não tinha nada para suportar olhando para o mercado brasileiro. Então, eu falei assim, beleza, vamos tentar entender como o mercado brasileiro funciona, como que ele está estruturado, quem que está consumindo o quê, consumindo onde. E aí, nesse momento, a gente começou a pesquisa, começamos a entrevistar. Magalu veio de apoiadora no processo, junto com o pessoal da Confraria Tech, um dos principais grupos de CTOs do Brasil, e a gente começou a fazer uma série de perguntas para essas empresas sobre como elas consomem cloud no dia a dia. Elas estão usando mais no Pay As You Go, elas estão usando de forma mais recorrente, com assinaturas de longo prazo, quem que toma essa decisão, de qual nuvem vai ser utilizada, como que tem sido esse processo. A gente entrevistou no passado 130 empresas, com mais de 3 mil pontos de dados gerados ali, e alguns insights bem interessantes sobre como tem sido esse funcionamento, principalmente na decisão financeira da cloud. Porque a gente queria entender não só o impacto técnico, não só a decisão, o que é mais fácil, qual é a nuvem preferida dos desenvolvedores, mas principalmente como as empresas conectavam a cloud com a decisão estratégica delas de avanço de produto. E aí surgiu o Radar da Nuvem, que a gente solta essa semana o relatório final do ano passado, com todos os resultados, com todas as análises, com tudo que a gente encontrou nesse período. Ai, perfeito. Qual que é a data que vai sair? O Radar vai sair dia 7 de abril, com todos os dados que a gente coletou e, spoiler, já é começo da coleta dos dados aberto para o público do Radar 2026. Porque, no final das contas, o Radar tem esse viés de continuidade, né? A gente não quer olhar só o momento no tempo, a gente está ajudando as empresas a entenderem ao longo dos anos como evolui e como elas se comparam com as empresas do mesmo setor, de tamanhos parecidos, de resultado financeiro parecido. Então, a gente está mostrando para as empresas se elas evoluíram ou não no processo. E a pesquisa é gratuita, as empresas não têm nenhum custo para preencher, para ter esses dados. É mais mesmo para a gente conseguir gerar informação de qualidade, porque a gente sabe que para tomar boas decisões, você precisa de boas informações. Ai, perfeito. Até eu responderia se eu tivesse uma empresa. Bom, e pelo resultado da pesquisa, você acha que o mercado brasileiro ele já está maduro na questão de gestão de cloud ou ele ainda está correndo atrás? O mercado brasileiro ele tem amadurecido, mas ainda tem muita coisa para ser desenvolvida nesse ponto. Hoje, por exemplo, o Brasil é o segundo país com mais pessoas associadas à FinOps Foundation, que é a principal fundação olhando para esse tema de FinOps, né? Conectando investimentos em tecnologia. Agora a FinOps não olha mais só para cloud, não olha mais só para SaaS, olha para investimentos em tecnologia como um todo, com o resultado financeiro, com o resultado estratégico da empresa. Então o Brasil só perde para os Estados Unidos, que é onde começou a fundação. Mas ao mesmo tempo, as empresas brasileiras
tem algum grau de maturidade a ser ganhado nesse processo de transparência, de otimização de custo. Ainda tem um pouco da questão do... Quando doer no bolso, a gente para e olha. Não tem essa questão de como fazer uma visão antecipada, um planejamento mais de longo prazo do custo. Porque, no final das contas, a cloud tem um pouco dessa coisa. Como é muito fácil subir, é muito fácil aumentar o espaço, é muito fácil mexer com o consumo, sempre tem aquela ideia. A qualquer momento eu posso simplesmente parar uma parte do meu time e pedir para otimizar, ao invés de criar uma política de como eu consigo ter visibilidade, ter transparência desse custo no longo prazo, que é o nosso principal trabalho, né? Uhum. E na prática, por que você acha que tem tantas empresas que têm dificuldade nessa gestão de custos? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é falta de foco. No final das contas, os recursos são escassos, as empresas têm pouco tempo para... Tempo é o recurso principal de todas as empresas. Então, entre parar e otimizar um custo que ainda parece um pouco uma caixa preta, ainda parece algo que ninguém entende muito bem, não sabe para onde vai, não sabe como traduzir aquilo. E até por isso que a gente tem focado muito na implementação do Focus, a gente tem trazido muito esse tema para o dia a dia, porque fica muito mais fácil de traduzir o que é um billing de cloud pro dia a dia do cliente, pro dia a dia não só do usuário de tecnologia, mas principalmente para times financeiros, para times de negócio não tecnológico, né? Vamos colocar assim. Então, com isso, o CEO, o CFO consegue olhar para o investimento da empresa e falar assim, ok, é nisso aqui que eu estou gastando, é para esse lugar que está indo o meu dinheiro. Antes do modelo, ficava todo mundo olhando um billing de cloud, tinha lá uma sopa de letrinhas e falava assim, pô, e aí, como eu melhoro isso? Como que eu consigo otimizar esse custo? Como que eu... Pegando bem a visão padrão do CTO, do CFO, como eu corto o custo aqui? Um billing padrão de nuvem, não dá para você bater o olho e falar isso. Quando você começa a conectar essa parte com o FinOps, quando você começa a trazer essa inteligência para a mesa, fica muito mais fácil para os times se conversarem e ganharem essa maturidade. Começa a ficar muito mais claro para times de negócio como que a tecnologia está sendo utilizada no dia a dia. Perfeito. E se as pessoas quiserem ver o resultado da pesquisa e até preencher, né, do próximo ano, onde que elas conseguem encontrar? Elas podem ir no site radardanuvem.com.br. Lá você já vai conseguir baixar o resultado da pesquisa do ano passado e preencher a pesquisa do próximo ano. Quando você preenche o resultado, quando você preenche a pesquisa, já sai um benchmark e a gente faz isso para que você já comece a ver ali um pouco do seu cenário. Antes de soltar a pesquisa aberta para todo mundo, a gente já começa um processo interno de coleta de dados, então a gente já tem o dado de algumas dezenas de empresas ali que já responderam, que já estão trabalhando com a gente nesse processo e até ajudaram a definir como que seria o questionário. Então, por exemplo, ano passado a gente olhou só para custo de nuvem, comparando os principais provedores e tudo mais. Para esse ano a gente já traz informações sobre IA também. Se a empresa está usando agentes de IA no dia a dia, se está usando como Code Assistant, se tem IA consumindo token no produto principal da empresa, como que está essa política. Então, as empresas vão ter muito mais informação sobre como está o tech stack delas agora em 2026 do que em 2025. Beleza. E se quiserem falar com você diretamente, onde o pessoal te encontra? Pode todo mundo me procurar no LinkedIn, Lúcio Cordeiro, tá lá, fundador da Samax. Pode mandar mensagem, eu estou o dia inteiro no LinkedIn postando, comentando, respondendo. Pode me procurar em qualquer rede social, é Lúcio Cordeiro em todas elas. Então, estou sempre lá, pode mandar mensagem, eu tento responder todo mundo e eu sou bem ativo em redes sociais para bater papo. Então, fica à vontade para me chamar para conversar, tirar dúvida, bater papo, tô aberto. Bom, Lúcio, muito obrigada pela conversa. Eu queria agradecer a você que assistiu esse episódio até agora. Falamos de um assunto super importante e a Magalu Cloud apoia muito essa pesquisa do Radar da Nuvem. Afinal, nós queremos impulsionar a competitividade do Brasil através da tecnologia. Não deixem de nos acompanhar aqui no canal e nas outras redes sociais. Até breve!